Boa tarde para todos você e continuando essa segunda parte. Vamos falar do prazer e a prática de descobrir que se enganou. Há uma poesia curiosa em admitir erro. A primeira vez que alguém muda de opinião diante de uma evidência forte, ele experimenta algo que é, ao mesmo tempo, desconfortável e libertador. Grant explica que aprender a sentir prazer em estar errado é uma habilidade, quase uma estética moral. Para ilustrar, pense na ciência real. Pesquisadores publicam resultados e os pesquisadores subsequentes tentam replicar. A replicação pode falhar. O primeiro autor pode ter uma reação que vai do orgulho ferido à celebração. Aquele que celebra redesenha seus experimentos, aprende e encontra caminhos mais verdadeiros. Essa atitude, aplicada à vida cotidiana, seria transformadora. Imagine governos que vejam políticas fracassadas como dados novos, não como humilhação. Imagine empresas que celebram testes mal sucedidos porque aprenderam por que o produto não pegou. Imagine pais que mudam de tática ao ver que uma abordagem com os filhos não funciona. Há, porém, um obstáculo: o status. Admitting error can feel like losing rank. Para que o prazer de estar errado floresça em organizações, é vital que as estruturas sociais e de avaliação recompensem a aprendizagem, não apenas a performance visível. Grant nos mostra exemplos de equipes que internalizam isso com sucesso, equipes que usam análises pós-falha distanciadas de culpa e cheias de curiosidade, e aquelas que não o fazem, punindo os admitidos, escondendo dados e perpetuando erros. A grande lição: transformar erro em dado é um ato moral e prático. Para isso, líderes precisam criar culturas onde vulnerabilidade intelectual é vista como força. Como persuadir pessoas a repensar sem humilhá-las? Uma das perguntas centrais e políticas do livro é: como levamos outrem a repensar sem provocar resistência automática? Grant descreve táticas que preservam dignidade e maximizam a abertura. O primeiro princípio é: comece humilde. Se você entra como um pregador ou um procurador, o outro fecha. Inicie como curioso. Pergunte mais do que afirme. Use perguntas que forçam o interlocutor a examinar as bases de sua crença. Questões poderosas: o que o faria mudar de ideia? Quais evidências te convenceriam? Essas perguntas convidam reflexão, não confronto. O segundo princípio é separar a identidade da crença. As pessoas confundem ideias com quem são. Quando uma ideia é atacada, entendem que são atacadas. Portanto, argumente sobre hipóteses, não sobre caráter. Diga: essa hipótese tem um problema aqui, ao invés de você está errado. Terceiro princípio: use histórias e analogias, não apenas estatísticas. Narrativas são portas emocionais que abrem a mente para dados. Grant mostra como contos de transformação pessoal costumam desbloquear a rigidez. Uma história de alguém que viu seu emprego ameaçado, repensou estratégias e sobreviveu pode abrir o coração de um cético quanto uma bateria de gráficos. Quarto, apresente dúvidas bem calibradas sobre sua própria posição. Isso cria segurança. Ao expor condições hipotéticas em que você mudaria sua opinião, você demonstra que a sua posição não é dogmática. Isso reduz o medo do outro em admitir incerteza. Quinto, mostre evidência incremental. Em vez de atacar a fortaleza inteira de uma só vez, apresente pequenas provas que podem ser verificadas com pouco custo. Microconvencimentos acumulam. Todas essas táticas têm algo em comum: tratam os interlocutores como colegas de investigação, não como oponentes a serem vencidos. Quando grupos precisam repensar dinâmicas coletivas e cultura organizacional. Indivíduos podem aprender a pensar de novo. Mas e quando a falha é coletiva? Como transformar organizações inteiras? Grant discute a diferença entre debate destrutivo e discussão produtiva. Em muitos contextos corporativos, opiniões divergentes são sufocadas por medo de retaliação. O líder que quer cultivar reavaliação precisa criar segurança psicológica, um clima onde discordância não implica punição e onde dados, não status, guiam decisões. Ferramentas práticas narradas como relato, não como lista de passos,
Incluem a institucionalização de pré-mortems, exercícios mentais que imaginam o fracasso de um projeto e pedem explicações sobre por que isso aconteceu. Isso transforma otimismo cego em consideração preventiva. Ou a criação de Red Teams, grupos com mandato para encontrar falhas nos planos, que, quando valorizados, reduzem o risco de surpresas. Grant narra histórias de empresas que adotaram práticas assim e que evitaram desastres previsíveis, mas cautela. Essas são mudanças culturais, não truques rápidos. Elas demandam persistência do líder, repetição e estrutura. Além disso, ele nos adverte contra ilusões de consenso. O silêncio não é sinal de concordância. Muitas vezes, equipes que parecem alinhadas escondem dúvidas. O líder prudente é curador dessas dúvidas, visa construir canais onde discordâncias podem ser auditadas com segurança. A psicologia do confronto. Como cultivar debates que produzem verdade. A cultura organizacional não é apenas o que se diz nas reuniões, mas o que acontece quando uma ideia é contestada. Grant descreve modos de argumentação que geram verdade. Conflito de tarefa ou disputas sobre ideias pode ser útil se separado do conflito relacional, ataques pessoais. O objetivo é promover conflito de tarefa e banir o conflito relacional. Meta de verdade ao invés de meta de vitória. Em reuniões decisivas, deixe claro que o objetivo é achar a melhor solução e não eleger o vencedor retórico. Rotinas de questionamento. Perguntas padronizadas que desafiam premissas, custos, trade-offs e modelagens. Elas tornam o processo menos pessoal e mais técnico. Essas práticas transformam polêmicas em laboratórios de melhoria. Grant conta histórias de juntas executivas que passaram por isso. No começo há ruído e fricção, depois nasce conhecimento mais robusto. Estamos chegando ao final de mais uma parte dessa conversa. Amanhã voltaremos com o terceiro módulo. Já se inscreve aí e ativa as notificações para não perder. Lembre-se, todo dia ao meio-dia. Um vídeo novo. Fiquem com Deus e até lá.